O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, disse que o partido conseguiu as 257 assinaturas necessárias na casa para pautar o projeto de lei da anistia com urgência. Se isso ocorrer, o texto será encaminhado diretamente ao plenário da Câmara. Pode soltar o vídeo do Sóstenes, produção. Às 22 horas e 22 minutos, com a assinatura do deputado federal Paulo Aze, do União Brasil, da Bahia, nós chegamos às 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. É uma vitória do Brasil e eu quero aqui agradecer aos 257 colegas que assinaram. E eu tenho certeza que muitos outros assinarão a partir de agora, porque continua aberto. Minha gratidão aos líderes Zucco, Carol Detone, a cada deputado que nos ajudou. Esse é um trabalho de muita gente. Aos presidentes de todos os partidos que nos apoiaram, que nós vamos, ao longo dos próximos dias, dizer quais são esses partidos, e ao nosso eterno capitão Jair Messias Bolsonaro. Esta é uma vitória das pessoas que estão injustiçadas. É a vitória da Débora, que está com seus filhos em prisão domiciliar, e eu tenho certeza que não voltará para a prisão, nem ela e nem ninguém mais, porque nós vamos aprovar esta anistia no plenário da Câmara e no Senado para fazer justiça a Débora e a todos os demais injustiçados do 8 de janeiro. Parabéns, anistia já! Aí o Sóstenes, que estava no carro de som na última manifestação bolsonarista, assim como em várias outras também. Ele está dizendo que fez essa coleta, é claro que ele vai ter que apresentar tudo, e a gente vai ver quem é que assinou, quem é que não assinou, e se vai haver de fato andamento na Câmara dos Deputados, presidida pelo Hugo Mota, que vinha ensaboando, vinha descartando a possibilidade. Houve notícias nas últimas 24 horas de que ele teria procurado o Lula para que o Lula resolvesse esse problema por meio de indulto de Natal. Vocês imaginem a humilhação, né, de você ser indultado pelo presidente cuja posse você tentou impedir. Mas o Hugo Mota parece que fez esse movimento. Agora, o Lula também não parece tão interessado assim em indultar essas pessoas. Não só pelo ranço pessoal, político, partidário, mas pelo apoio dentro da própria base dele, que está aí gritando sem anistia, sem anistia. Então ele iria contrariar ali uma base muito barulhenta que ele tem. Mas tudo pode acontecer nessa república. Então, tem muita gente procurando qual é a melhor possibilidade de avaliar a barra dessas pessoas e, por tabela, em diversos casos, Jair Bolsonaro. E horas depois da publicação do vídeo, Sóstenes afirmou ter confiança que a Câmara vai aprovar em, no máximo, algumas semanas o PL da anistia. E você, é a pergunta da enquete hoje na transmissão do YouTube. Você acredita que o Congresso vai aprovar o PL da anistia? O que vocês destacam? Ricardo Kerstmann. Bom, em primeiro lugar, que ainda que ele de fato tenha essas 257 assinaturas e ainda que isso vá à votação no plenário, isso vai ter que subir para o Senado. E o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, já disse que não vai pautar esse tema. E ainda que seja pautado e ainda que passe, isso tem que ir à sanção presidencial. E muito provavelmente o presidente Lula iria vetar. E ainda que ocorresse isso, né, vai ser questionado futuramente no STF e muito provavelmente também vai ser declarado inconstitucional, ou seja, é uma perda de tempo, Felipe. Agora, o que me chama mais ainda a atenção é que não há nenhum disfarce. Primeiro que quando ele fala que isso é uma vitória do Brasil, não é verdade, é uma vitória de parte do Brasil. Porque uma pesquisa recente da Quest mostrou que 56% dos brasileiros são contrários à anistia. Mas aí quando ele vai e fala que isso é uma vitória do nosso eterno capitão, foi algo assim que ele falou, Jair Messias Bolsonaro, fica bem claro que a anistia não são para os injustiçados, porque a gente comenta isso com frequência, tem muita gente injustiçada, assim, sendo condenada, ou pelo menos condenada de forma mais gravosa do que mereceria. Mas esse projeto, no final das contas, é sim para poder anistiar a quem ele acabou de confessar, o nosso grande, o nosso eterno, não me recordo as palavras, Jair Messias Bolsonaro. Fica ainda pior. E não só, embora, é claro, essa seja a preocupação maior do Jair Bolsonaro, que é com a cadeia, ou seja, não só anistiar o Bolsonaro para que ele nunca vá preso, mas também tem essa operação Lava Bolsonaro em relação à culpa do Bolsonaro por essas pessoas terem se exposto a todos esses riscos, inclusive judiciais. Ele que alimentou esse clima de contestação do resultado eleitoral.
E essas pessoas estavam na frente dos quartéis contestando o resultado eleitoral, querendo que o Bolsonaro permanecesse no poder por meio de uma intervenção militar e depois não conseguindo a adesão da cúpula do Exército e da Aeronáutica, ocupados ali pelo Freire Gomes e pelo Batista Júnior, elas acabaram partindo por quebra-quebra. É uma espécie de justiça, entre aspas, com as próprias mãos. Então, o Bolsonaro, como líder desse grupo do bolsonarismo, ele tem uma responsabilidade política, moral, a respeito da conduta daquelas pessoas, a respeito do clima que alimentou o objetivo daquelas pessoas ao participar desse movimento. Claro que você pode não encontrar uma prova para a eventual responsabilização penal do Bolsonaro pelo ato de 8 de janeiro especificamente. Então, o que eu estava falando no final do último bloco, só para completar, é que o bolsonarismo busca não só a anistia para aliviar por tabela o Jair Bolsonaro de uma eventual prisão, caso ele seja condenado, como é a tendência de acordo com a imprensa, no Supremo Tribunal Federal, mas busca também lavar a imagem dele de responsabilidade moral, de culpa moral por ter exposto aqueles ativistas a todo esse processo judicial, na medida em que estimulou um clima de contestação do resultado eleitoral com base em narrativas falsas, para se eximir já de responsabilidade por não ter feito um governo que unisse o restante da sociedade brasileira, por ter escolhido falar para a própria bolha. Então, você tem uma dupla tentativa com esse movimento de anistia. E é claro que nós criticamos as penas mais pesadas do STF, como aquela que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino querem dar, porque o julgamento ainda não acabou, para a Débora dos Santos, de 14 anos e mais 30 milhões de reais de multa. Mas que isso fique no debate público, nesse ponto prioritário, como se fosse o maior problema de um país, onde as pessoas estão aí morrendo, as dezenas de milhares assassinadas, estão sendo assaltadas, tem problemas de saúde, de atendimento hospitalar, onde você tem inflação, você tem um monte de outros problemas, aliás, muitos dos quais vindos do atual governo. E a oposição não consegue mais mobilizar a população para criticar o atual governo, porque está ocupada em defender o seu líder contra a cadeia. Então é claro que isso é muito degradante, é muito danoso aí até para a inteligência dos brasileiros. Duda Teixeira. O Sóstenes aparecia ali feliz naquele vídeo, olha, conseguimos uma vitória, mas o Ricardo colocou muito bem, assim, está longe de conseguir aprovar esse PL da anistia. E vale também dizer que demorou para conseguir essa vitória, né? Porque eles estão nesse trabalho aí para coletar assinaturas já há muito tempo. E as pesquisas que são feitas lá no Congresso, perguntando para os parlamentares, você apoiaria ou não o PL da anistia, dão ali que eles não conseguiriam aprovar, né? Então, assim, uma coisa é aprovar a urgência, outra coisa é, de fato, aprovar um projeto de anistia. E outra coisa ainda é aprovar um projeto com apensos para permitir algum benefício para o Jair Bolsonaro, né? Então, é muito pensamento positivo aí que dificilmente vai conseguir se concretizar. Aliás, Ricardo me passou aqui um texto pelo WhatsApp. Posso citar, Ricardo? Pode. Eu recebi, eu não sei nem quem é o autor, mas é um muito texto claro. Que é muito alinhado com aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Por isso que o Ricardo me passou. Sobre o homem da foto. Então está lá a foto do Jair Bolsonaro no carro de som, na Avenida Paulista, no último domingo, do lado de uma criança que estava segurando o cartaz com uma imagem da mãe dela, que parece que está presa, está aí com os problemas decorrentes de ter se envolvido no 881. E está lá dizendo que o homem da foto, o Jair Bolsonaro, fez a mãe daquela menina acreditar que houve fraude eleitoral, fez a mãe daquela menina ir para frente do quartel, fez a mãe daquela menina... Enfim, faz uma lista das responsabilidades morais do Jair Bolsonaro nessa história. E mesmo assim, eles convenceram aquela menina a subir num carro de som, etc., com a pessoa que levou a mãe dela a ter uma atitude aloprada. Como, aliás, eles foram ali convencer outros parentes de envolvidos de que eles estão lutando por essas pessoas. E essas pessoas, olha, eu preciso dizer, porque a gente trata as questões aqui com muita transparência. Acho que elas vão ter que fazer uma análise nos próximos anos
de como elas se deixaram envolver por esse movimento político. E o que elas poderiam ter evitado se não acreditassem nas narrativas mentirosas que acreditaram. Certo, Ricardo? O Felipe, me permite, dentre todos esses pontos que são levantados nesse texto, né? Desde o estímulo, desde a demonização das urnas eletrônicas, depois a contestação do resultado eleitoral, depois o incentivo das pessoas a irem para Brasília, irem para a porta de quartel e tudo mais. Mas tem um item aqui, esse aqui vale a pena ser lido. Mesmo sabendo o que aconteceria, o homem da foto não alertou seus apoiadores e deixou que a mãe da menina fosse presa no lugar dele, enquanto ele se refugiava no exterior com todo o conforto e segurança. Pois é, a gente tem apontado isso desde então, quando ele pegou o avião para a Flórida. E na própria manifestação ele diz que ele estava com medo de ser preso se eu estivesse aqui, porque é algo, e aí ele aponta para cima, assim, vocês repararam? É como se Deus tivesse avisado a Bolsonaro que ele precisava fugir para os Estados Unidos, para ele não estar aqui no 8 do 1, porque senão, com certeza, aí vem toda a teoria da conspiração bolsonarista. Ele não está preso até hoje, preventivamente, quer dizer, por medida cautelar. Ele pode ser condenado à cadeia, mas ele não foi preso preventivamente. Mas se ele estivesse aqui no dia, por algum motivo, ele seria. Porque iriam atrás dele imediatamente, etc. Pulariam todas as outras etapas e depois ele seria assassinado na cadeia. Ele falou isso tudo, nós mostramos aqui em vídeo. Então as pessoas precisam acordar desse adesismo fanatizado que faz com que elas vão tomando atitudes que complicam a própria vida para atender às demandas e narrativas falseadas de um líder que, em vez de ir na frente, dando a cara a tapa, como fazem os líderes de verdade, bota o seu exército para ir na frente dele e vai se proteger lá em outro país, no conforto e no luxo de um avião presidencial, antes do término do mandato, 2 dias antes. Como é que essas pessoas não acordaram ainda? Olha, um dia essas pessoas vão ter que acordar desse transe e fazer essa análise. Tomara que elas consigam.